Bom, então, aula passada, tínhamos feito essa brincadeira aqui de uma fábrica de bicicletas, né? Fabricante de bicicletas. Eu separei vocês por grupo, cada grupo foi lá para a sua sala simultânea e cada grupo tinha que fazer isso aqui, ó. Entrada, atividade e saída. E aí, isso era a base para o próximo grupo, que era para o próximo grupo e assim por diante. E eu propositalmente coloquei vocês nessa corrente, nessa junção, nesse fluxo, mas eu não falei assim, um grupo faz a sua parte e depois entrega para o outro o que o outro vai fazer com essa parte. Eu quis justamente fazer com que cada um imaginasse o que viria de entrada e o que sairia, para vocês verem que às vezes o pensamento ele diversifica. No nosso caso aqui, fabricação. O que vem de compra de matéria-prima e entra em fabricação, quem está em fabricação pensa de uma maneira, quem está em compras pensa de outra maneira. Então, é justamente para que não ficasse uma coisa linear, que às vezes as expectativas dentro dos processos são justamente essas. O que o processo anterior ao meu tem que entregar é o que é isso, e o que realmente ele entrega é outra coisa, então diversifica muito. Então foi proposital. Algumas coisas vocês viram que bateram e tiveram outras coisas que não bateram, né? Então esse olhar por processo, eu acho que a gente atingiu o objetivo, que é dar uma analisada assim e ver que são partes que têm links, conexões. Vocês estão tendo gestão da produção, vocês viram alguma coisa já sobre just in time? Professor, o senhor pode repetir, porque deu uma cortada aqui na ligação. Vocês estão tendo disciplina de gestão da produção, né? Sim, estamos. Vocês já viram sobre, na disciplina de gestão da produção, ou em outra disciplina, o assunto just in time? Eu não me lembro de ter visto isso ainda, não. É gestão de tempo, né? Tem um time que é de tempo, mas é uma metodologia de fabricação, por assim dizer. Just in time, eu vou explicar aqui para vocês, embora não faça parte do escopo do nosso conteúdo, mas é muito interessante. E talvez o que eu fale aqui, acho que a professora Edilene que está dando aula de gestão da produção para vocês, ela acabe replicando isso lá na frente, aprofundando mais. Mas como tem a ver com processos, com qualidade, que está tudo interligado na verdade, eu vou dar uma noção bem rápida aqui para vocês que eu acho muito pertinente. Existem dois tipos existem outros, tá? Mas comparativamente, existem dois tipos de sequência de produção. Uma a gente chama de produção empurrada e outra a gente chama de produção puxada. A produção empurrada é aquela produção onde, vamos pegar o caso aqui da fábrica de bicicleta, vocês são donos dessa fábrica de bicicleta, vocês vão lá e compram o pneu, o aro, o quadro, o selim, o guidão, a marcha, pedal, compra tudo para fabricar bicicleta, compra em quantidades. Vai lá e fabrica a bicicleta, monta essa bicicleta, coloca a bicicleta na caixa e deixa no estoque. Aí alguém vai fazer pedidos do modelo de bicicleta de aro 28, aro 29, infantil, para corrida, qualquer que seja a finalidade. Vai lá no estoque, pega aquilo que é produzido e vende. Certo? Esse modelo, essa concepção tradicional, ela é uma concepção de produção
empurrada, ou seja, vai empurrando, vem comprando matéria-prima, transformando em bicicleta até chegar na logística, no depósito, no armazém, no CD, para que seja distribuído para um cliente quando esse cliente fizer o pedido. A produção puxada, ela é uma produção que a gente chama produção sob demanda. A produção sob demanda, ela não trabalha com estoque. Quando eu falo não trabalho com estoque, não significa que o estoque ele é zerado, que não tenha nada no estoque, salvo algumas situações. Mas significa trabalhar com o mínimo possível de estoque e quem vai determinar o que se compra, como se faz a produção desde lá do primeiro processo, é o cliente. Então é como se na fabricante de bicicleta, vamos imaginar que vocês são donos de uma grande fabricante brasileira de bicicleta, então vocês vão esperar um Magazine Luiza, umas Casas Bahia, um Eletro, Ricardo Eletro, enfim, qualquer que seja desses gigantes aí, fazer um pedido para que vocês coloquem em produção, e aí vem essa fabricação de acordo com esse pedido. E aí onde que entra essa palavra que eu falei para vocês, just in time? É fabricar no tempo certo, é ter a mercadoria no tempo correto. Então, quem vai entregar o pneu para fazer a fabricação dessa bicicleta, você não tem um estoque enorme de pneus. Você tem estoque de segurança mínimo, mas o pneu ele vai ser necessário para montar essa bicicleta na quarta-feira. Então esse caminhão vai chegar ali na terça-feira para descarregar para você. Na quarta-feira você já vai usufruir desses pneus, instalando eles nas bicicletas. Aí na quinta-feira vai precisar o guidão. Então na quarta-feira chega o guidão para você colocar. Então estou dando uma comparação aqui para vocês verem que não é com 1 mês, 2 meses de antecedência que a matéria-prima está no estoque, que aí você vai lá no estoque pegar para fabricar. Vai chegando as mercadorias, vão chegando as matérias-primas, os insumos, e você já vai utilizando. E isso num sincronismo muito grande. Mas o que se ganha com isso? E aí a gente tem todos os processos, né, interligados do jeito que falamos na aula passada. Ganha-se que quando você diminui o estoque de um processo para o outro, por exemplo, ali, fabricação para logística, diminui esse estoque intermediário entre um processo e outro, você consegue ver os problemas, você consegue detectar onde é que tem problema e agir. Porque se você monta estoque, vamos imaginar assim, que logística vai ficar responsável por pegar as bicicletas e colocar dentro da caixa de papelão. A fabricação, que é o processo anterior, vai ficar responsável por confeccionar ali, fabricar a bicicleta, mas não coloca na caixa de papelão. Então, o que sai da fabricação é a bicicleta, mas ela ainda tem que ser colocada nas caixas. Só que a fabricação monta um estoque muito grande de bicicletas acabadas, para que logística vai lá e pegue. Quando você trabalha dessa maneira que é empurrada, ou seja, que a fabricação, o processo de fabricação, o setor de fabricação de produção produziu muitas bicicletas, você tem um estoque ali que esconde problemas. Mas em que sentido? As bicicletas estão defeituosas? Não. Se você trabalhar com um estoque reduzido e sob demanda, ou seja, na puxada, você consegue perceber assim, logística está ficando parada, porque a produção não consegue atender logística com as bicicletas que deveriam ser feitas. Então o problema está na produção. Não, pode ser que você vá um passo atrás. E pode ser que você vá um passo atrás. E assim por diante. E isso, ele tem um fluxo lógico que utiliza-se de várias técnicas, mas uma delas é o Kanban, que vem lá do Japão, que a gente já falou muito de qualidade aqui de Japão. Quer ver um exemplo bem simples de Kanban? Imagina que você tem esse setor da fabricação, da produção de bicicletas, coloca as bicicletas todas em pés ali em um depósito intermediário entre produção e logística. Só que esse estoque, ele é
o chão ele é pintado. Quando o estoque está completo, vai até a cor verde. Conforme vai tirando bicicletas dali, chega na cor laranja. Conforme tira bicicletas da cor laranja, chega na cor vermelha. As bicicletas estão em cima ali daquela faixa do chão de cor vermelha. Verde, laranja, vermelha significa os pontos que se tem de observação. Quando você está lá no verde, o estoque está completo. Quando você está no laranja, é atenção. Quando você chega no vermelho, significa que você tem que produzir para completar aquele estoque. E o visual daquelas faixas, daquelas seções pintadas no chão com cores, facilita essa comunicação entre um setor e outro. Não precisa logística chegar para a produção e falar, produz mais. Produção, olha lá, onde é que as bicicletas estão em cima daquelas faixas no chão e já sabe se tem que produzir mais ou não para colocar ali. Então, há uma comunicação entre um e outro sem precisar um falar para o outro. E isso pode ser pintado no chão, pode ser por cartões Kanban, que são colocados no quadro, e de acordo com o que está no quadro, pode ir para as caixas, e essa comunicação sem um setor precisar falar com o outro, mas é uma comunicação que permite uma produção puxada. Cristiane falou que uma das empresas do grupo que eu trabalho, trabalha com a puxada. Onde é que você trabalha mesmo, Cristiane? Eu trabalho no ramo de alimentação, mas o grupo tem a fabricação de carburadores. Então, a parte de fabricação de carburadores é sobre a encomenda. Conforme o pedido é feito, é fabricado os carburadores. Sim, é puxada, né? Sob demanda. E isso dentro da fábrica mesmo acontece assim, tá? Não é o primeiro setor, primeiro processo que determina o ritmo. Ele vai vindo de trás para frente. E isso tendo uma comunicação entre os processos. Ah, mas isso não corre o risco, professor, de faltar, se alguém pisar na bola, se algum setor e acabar atrapalhando a produção? Então, justamente aí que está a vantagem. Se isso começa a acontecer, você consegue identificar qual é o processo que está sendo ponto de gargalo dentro da sua empresa. E empresas que trabalham com just-time sofrem, por exemplo, com greve dos caminhoneiros. Vocês veem essas reportagens aí na televisão? Assim, ó, os caminhoneiros pararam. Em 2 dias, você já começa a ouvir assim, determinada fábrica lá, não sei de onde, parou porque não tem mais matéria-prima para continuar o estoque, continuar o produto. Eu não estou falando nem de produtos perecíveis, tá? Produto de bem durável. Parou. Por quê? Não tem estoque, porque trabalha com o estoque mínimo possível, just in time, produção puxada. Tá? Então, é um tipo de produção, creio que a professora vai trabalhar com vocês, que é muito interessante, porque você consegue trabalhar com o mínimo de estoque possível, ter muito estoque é custo, e quando você tem muito estoque entre os processos, você acaba escondendo problemas. A comparação em livros que demonstram just in time e tudo mais é assim, o estoque é a água, o problema são as pedras. A partir do momento que você desce a água, ou seja, diminui o estoque entre os processos, os problemas, que são as pedras, vão começar a aparecer. E é uma analogia bastante interessante, que é verdadeira. Mas vamos lá. Fabricante, a gente brincou aqui, fabricante de bicicleta. E aí são os processos, que são um conjunto de atividades interdependentes, interfuncionais ou intra-organizacionais, ordenadas no tempo e espaço de forma lógica, que são executadas por homens ou máquinas para atingir um ou mais objetivos do negócio. Lembrando sempre aquela lógica, um processo, ele pode estar interligado com o outro, mas um processo, ele é uma junção de atividades. Atividade com atividade, com atividade, com atividade, forma um processo. E olhando para a atividade, ela é constituída do quê? De tarefas. Tarefa é a menor parte de um trabalho, é uma coisa que é muito simples, que é rápida, que é pontual. Isso é uma tarefa. Tá? Então, tarefa com tarefa com tarefa forma atividade.
atividade, com outra atividade, com outra atividade, formam um processo. Característica dos processos. Descreve de que forma o trabalho é realizado na organização. Então, através dos fluxogramas. Composto por um conjunto de atividades, que por sua vez são compostos por um conjunto de tarefas, que eu acabei de explicar. Então, quando você tem junção de atividades, vocês conseguem, como eu falei na aula passada, é uma forma, né? Vocês conseguem colocar isso em qualquer empresa. Você chega com essa forma e encaixa. Você consegue chegar ao nível de processo, ao nível de atividade e ao nível de tarefa. E aí, do contrário também. Você pode pegar as tarefas, juntar elas e depois ir abrangendo o maior até chegar no processo. Existe um negócio chamado redesenho de processo, que vocês podem utilizar dentro das empresas, não é o foco da nossa aula também, mas é interessante saber, que é assim, você foi contratado, você é um gestor empresarial, você foi contratado na empresa, vai fazer gestão da empresa, e você começou a ver que na empresa muitas pessoas estão batendo cabeça, está tendo muito retrabalho. O que um está fazendo, o outro está vindo atrás fazendo a mesma coisa, e um terceiro faz a mesma coisa. Você tem 3 pessoas fazendo aquilo ali, você está tendo perda de eficiência. Eficiência é a história do fazer mais com menos, né? E aí você quer modificar aquilo ali. Então essa história de modificar aquilo ali para que façam de um jeito coerente, que um só exerça, faça e muito bem feito aquilo ali, essa história se chama redesenhar processos. Você dá 2 passos atrás, redesenha para que você caminhe 5, 6 passos à frente. Tá? Seguindo. Todo trabalho realizado pela organização é composto pelo conjunto completo de processos. Então, é isso aqui que a gente trabalhou, brincou na aula passada. É o último tópico. Todo trabalho realizado é composto por um conjunto completo de processos. Principais processos de uma organização. E aí a gente tem 3 tipos básicos de processos. A gente tem aqueles processos primários ou de negócios, então depende do autor que vocês pegarem, ele vai chamar de primários ou de negócios. Tem os processos de suporte e tem os processos gerenciais. Os processos primários, eles são responsáveis por agregar valor. Então, a produção, a logística, tudo aqueles que empregam valor ao produto. Os processos de suporte são aqueles que, como o próprio nome já fala, suporta, repassa o suporte, ajuda, colabora. E aí um processo clássico que colabora com produção é um processo chamado recursos humanos. Ele não fabrica nada, ele não cuida nada da linha de produção, ele não agrega valor ali diretamente, mas ele suporta. Em que sentido? É ele que vai recrutar, selecionar e treinar as pessoas para o processo de produção funcionar. Trabalhar, atuar, confeccionar e assim por diante. E os processos gerenciais são aqueles que são exercidos pelos líderes, coordenadores, gerentes, diretores e tudo mais. É aqueles de coordenar, atuar na empresa como um todo, a gestão estratégica da empresa, que é aquela gestão de topo, que é olhar a empresa como um todo, definir se vai ser uma gestão visionária, uma gestão adaptativa. Então veja que aqui eu não estou falando nem de dar suporte para a produção, que é o RH, não estou falando nem da produção, que é a que fabrica, mas eu estou falando daquela que coordena todas as outras. Então, estes são os processos gerenciais. E esse próximo slide que ele define muito bem esses 3 tipos de processos. Processos de negócio. São ligados à essência do funcionamento da organização e resultam no produto ou serviço que é entregue ao cliente. Produção,
vendas, entrega, poderia se chamar logística, cobrança, atendimento e assim por diante. É aqueles que, vamos fazer uma comparação bem rápida assim. Se eu tirar um desses processos, eu ainda assim consigo fabricar e entregar o produto nas mãos do cliente? É fato que todos são importantes dessa maneira, mas naquela maneira pontual, você tirou, já não chega na mão do cliente. Você tirou logística, já não chega na mão do cliente. Você tirou produção, o produto já não é fabricado. Você tirou vendas, não tem a comunicação para você enviar a sua produção. Então, é dessa maneira que se caracteriza os processos de negócio. São aqueles que são o core da empresa. Agora, eu estou falando de RH, né? Que RH é processo de suporte, que é a segunda caixinha ali. São os de apoio e garantem o suporte adequado aos processos de negócio. Então, recursos humanos, compra, orçamento empresarial, assim por diante. Processos de suporte, eles têm essa característica de realmente repassar o suporte, né? Sustentar os processos de negócio. Só que vamos imaginar que é uma empresa que ela recruta pessoas. É uma agência de empregos. Uma agência de empregos já é um RH, por assim dizer. Tá fazendo uma comparação bem simples. Já é um RH. Ele já faz um meio de campo. Então, a produção dessa empresa, na verdade, é o recrutar, é o selecionar ou até treinar as pessoas. Então, nesse caso, essa produção da empresa. Então, ele não é um processo de suporte. Agora, o RH desta empresa que faz a agência, aí esse departamento, ele acaba sendo um departamento de suporte. Mas é um departamento de suporte de produção, para a produção e a produção da empresa, que é uma agência de empregos, é recrutar, selecionar e treinar. Não estão vendo? Eu estou mudando aqui, pegando uma empresa que é de outro ramo, que não seja uma manufatura, uma fábrica, e vocês já viram que a produção dela já mudou. E os processos gerenciais são centrados nos gerentes e nas suas relações. Inclui ações de medição e ajuste do desenvolvimento da organização, inclui as ações de suporte que os gerentes devem realizar. Fixar metas, fazer planejamentos, avaliação de resultados, desenhar cenários, análise de gráficos, de relatórios, tudo isso compete a vocês que são gestores, então processos gerenciais. Tá? Alguma dúvida de processos, dessa definição de 3 processos? Processo de negócio, processo de suporte, processos gerenciais? Vamos embora. Vou voltar aqui e a gente, porque faz 2 semanas já, é bom dar uma relembrada, tá? A gente está falando, a gente está dentro desse assunto aqui que é SG, que é Sistema de Gestão da Qualidade. Aí eu falei da ISO, que ela na Suíça, 1947, que ela surgiu com a ideia de padronizar, trazer normas para padronizar. E aí eu falei aqui da família das normas ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9004. O que são? A 9000 é um vocabulário, é como se fosse um dicionário. A 9004 é uma gestão para o sucesso sustentado da empresa, então demonstra os caminhos que a empresa tem que seguir. E a 9001, que é a utilizada, que a gente vê selos nos produtos, sistema, empresa com selo ISO 9001-2015, que é a versão atual. Então, é essa norma, que ela é o de requisitos. Ela é a de requisitos, tá? Sistema de gestão da qualidade. Quando eu falo requisitos, a empresa que trabalha com uma norma ISO, vai lá, tem que ler aquela norma ISO e seguir a linha daquilo ali. Só que a norma ISO, ela é abrangente. Cabe à empresa selecionar dentro daquela norma aquilo que é pertinente para ela. Isso com a ajuda de consultores e tudo mais. Só que ela não pode fazer isso a bel prazer. Eu vou pegar essa parte da norma que eu achei legal, essa aqui que eu achei bacana, e eu vou começar a seguir esses requisitos.
E aí ela deixa de lado alguns requisitos, vamos dizer assim, que são chatos, que não são bons de mexer, que dá muita dor de cabeça. Se ela fizer isso e aquilo é pertinente ao negócio da empresa, quando vir uma auditoria para dizer, ó, essa empresa pode ter selo ISO ou não, quando vir essa auditoria, vai dar uma não conformidade. Olha, você tem que observar certas coisas que estão lá na norma que você está fechando os olhos para ela. Então, observa, não deixa de seguir. Tá? Então, a norma, vamos pegar um exemplo clássico aqui para vocês entenderem. A norma prega, os documentos os documentos utilizados para a qualidade têm que ser elencados, documentados e arquivados. Ah, isso dá muito dor de cabeça, eu vou tirar isso. Está na norma, mas eu acho que não cabe para minha empresa, não. Quando vem o auditor fala, isso é premissa básica, você tem que fazer. Você tem que ter arquivos, isso pode ser digital ou não, a maneira aí que a gente vai avaliar, se está conforme ou não, mas você tem que manter arquivados, você tem que ter um histórico, você tem que ter as ações corretivas documentadas e tudo mais. Você não pode abrir mão. Então, são certas coisas que as empresas podem abrir mão, porque não estão ligadas ao core do negócio dela, não está ligado ao business dela, e outras coisas elas têm que seguir, porque estão ligadas. Aí que é a evolução da ISO. A ISO publicou a primeira norma ISO em 1987, teve uma revisão em 1994, depois em 2000 outra revisão, 2008 outra revisão, e 2015 é a versão que estamos utilizando, né, atualmente, 2021. Aí começamos a falar sobre a abordagem dos processos, porque a ISO ela prega a abordagem por processos. Brincamos com isso aqui, falamos que são os processos, e aí isso aqui é extraído da norma, por isso que está até com essa cara aí de uma fotocópia, tá? A ISO, ela trabalha em cima daquela ferramenta que vocês já ouviram falar muito, PDCA, tá? O PDCA, planejar, plan, do, fazer, check, checar, action, agir, ação. E aí, girar, vocês vão ouvir falar muito, né? Girar o PDCA, ou seja, você fazer, ter elementos em cada parte para fazer, para evidenciar. A norma ISO trabalha em cima do PDCA. Eu não sei se a gente já discutiu isso, se já falamos, mas o PDCA, ele é sinônimo de planejar, organizar, dirigir e controlar? Sim ou não? Cris falou que sim. Tome cuidado com isso, porque eles parecem muito, né? Tem planejar lá, tem planejar aqui no PDCA. Tem organizar lá, não tem aqui. Mas tem controle lá. Aqui tem checar. Lá tem dirigir. Aqui não tem dirigir, mas tem agir. Então é assim. Planejar, organizar, dirigir e controlar são as funções da administração. Isso aqui é uma ferramenta da administração. Assim como o gráfico de Chikawa que a gente vai fazer, assim como o gráfico de Pareto, gráfico de dispersão, brainstorm, cartas de controle e por aí vai. Caixa de ferramenta do administrador ela é grande. E tem ali chave de boca, alicate, serrote, britadeira, tem uma ferramenta para tudo quanto é tipo de serviço. Só que elas não são físicas, elas são ferramentas na base das ideias, nas ferramentas que a gente utiliza, emprega, pode ser por meio de um software ou não, mas são ferramentas conceituais, tá? O PDCA é uma ferramenta. Ah, eu quero detectar um problema na empresa. Eu posso usar o PDCA? Pode. Eu quero fazer o planejamento da empresa em cima do PDCA. Posso fazer? Pode. Eu vou lançar um novo produto, um protótipo, em determinada região para ver a aceitação. Posso fazer com base no PDCA? Pode.
Então, veja que ele tem várias finalidades, tanto para problema, para corrigir alguma coisa, para lançar um produto, enfim. PDCA pode ser utilizado. Ele vai ser base, a gente vai começar o próximo bimestre já falando de PDCA e vai ser mais prático o próximo bimestre, que a gente vai falar bastante de ferramentas e vocês vão exercitar. Da ISO, fica muito claro assim, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Organização. Opa. Aqui. Organização em seu contexto. Requisitos do cliente. Necessidades e expectativas das partes interessadas. O que essas flechinhas aqui estão parecendo, pessoal? Lembra lá da fabricante de bicicleta? Entrada? São as entradas do processo. Aí aqui dentro do processo, aquelas atividades que vocês descreveram lá, que cada processo faz, aqui ele está em formato do PDCA. Então, planejamento é o plan, apoio e operação, fazer, avaliação de desempenho, checar, melhoria é o agir, que cai de novo no planejamento, cai de novo na operação e assim por diante. E o que é? E aqui, o que vai de saída, o output, né, o que sai desse processo, satisfação do cliente, produtos e serviços, são os resultados do sistema de gestão da qualidade. Agora, por que está entre parênteses alguns números aqui, né? Ó, 4, 6, 7, 8, 5, 10, 9. Esses aqui são as seções da norma ISO. São as seções. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisa aí, norma ISO 9001-2015 para download. Tem algumas que estão disponibilizadas na internet, só que vocês vão ver que elas têm um CNPJ da empresa, porque ela não é distribuída para ser baixada, ela é distribuída para ser comprada. A empresa compra aquela norma ISO e é utilizada para a empresa, não é para distribuir. Tá? Então, mas tem algumas empresas que jogaram ou alguém jogou na internet, vocês conseguem baixar, mas vocês veem na lateral lá o CNPJ da empresa, que comprou aquela norma e que agora está disponibilizado na internet. Vocês vão ver lá as seções, da maneira como eu estou falando aqui. Tem uma seção que fala só de planejamento. Qual é a seção? A seção 6. Então, como você deve fazer o planejamento, o que você deve considerar, o que deve conter, quais são os... E a norma, ela trabalha assim, ó. Deve e pode. Deve é que deve ser feito. O pode é que você pode utilizar aquilo ou não. Então, um é facultativo, o outro é exigido. O deve é exigido, tá? Então, tem seção lá, a seção 6, que é sobre planejamento, a seção 7 é sobre apoio, a seção 8 é sobre operação, e assim por diante. Então, estes números que estão aqui representam as seções dentro da norma ISO. Olha aqui. Melhoria. Não tinha melhoria aqui, ó? 10. Identificar oportunidades de melhorias, analisar as não conformidades e inserir as medidas corretivas. O 9, avaliação de desempenho. Estabelecer, medir, analisar e avaliar os KPIs, né? KPI, auditorias internas, análises críticas. KPI é KPI, né? É indicadores de processo. Operação, criar processos, garantir que os requisitos do cliente sejam atendidos, criar um canal de comunicação com as partes interessadas, manter a rastreabilidade dos processos, controlar as saídas não conformes, entre outros. Então, aqui está um resumo do que é cada parte referente à norma ISO 9001-2015. Tá? Então, aqui está explicitado. E aqui eu coloquei esse slide que eu achei ele muito interessante, que ele concatena, ele traz os conceitos atrelado de um sistema de gestão da qualidade, atrelado à ferramenta PDCA. Então, vamos começar aqui. No P, planejamento, negócio, missão, visão,
análise competitiva, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, né, que é a famosa análise de SWOT. Vai te transmitir o que é o cenário, oportunidades e ameaças, direcionamento estratégico, para onde que sua empresa vai caminhar, análise do ambiente interno, cadeia de valor, como que você está agregando valor ao seu produto, forças e fraquezas, objetivos estratégicos, que são os objetivos de topo da empresa, mapa estratégico, BSC, Balanced Scorecard, desdobramento de metas, iniciativas, projetos estratégicos e indicadores de desempenho dos processos. Então, aqui você está planejando, fazendo levantamentos. Aí você vai implementar. Do, fazer. C é de checar, é o controle. Então, controle de processo e resultados. Meta foi atingida? Sim. Se foi atingida, padroniza. Estabelece lá os documentos. Então, na ISO tem uma máxima que é assim: documente o que faz e faça o que você documentou. Documente o que faz e faça o que você documentou. Então, se você fez, deu certo, a meta foi atingida, padroniza. Tá dando certo. Vamos escrever para que fique alinhado. Não atingiu, ação corretiva. Problemas crônicos anuais, volta aqui para o planejamento. Por isso que isso é uma ferramenta cíclica. Ela não tem um fim. Pô, acabou, chegou aqui, já era, não tem mais o que mexer, não. Você sempre vai girando o PDCA e sempre tem que girar. Sempre tem que fazer essa roda funcionar. Lá atrás eu tinha falado para vocês de princípios de gestão da qualidade. Aqui são princípios específicos, gravem bem isso, princípios específicos da ISO 9001-2015. E quando fala de princípios, isso pode nortear a sua empresa a estabelecer a política da qualidade que a gente vai ver adiante. Mas olhem só, foco no cliente, o que significa esse princípio? Atender às necessidades dos clientes e empenhar-se para superar suas expectativas. Liderança. Os líderes em todos os níveis da organização devem estabelecer condições para que as pessoas estejam engajadas em alcançar os objetivos da qualidade. Então, aquela história. Não ser só para inglês ver, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. Dê exemplos. Insista. Comunique, dissemine a cultura da qualidade. Então, é isso que prega aqui a liderança. Engajamento das pessoas. Os colaboradores em todos os níveis da organização devem ser competentes em educação, treinamento ou experiência e estar envolvidas e engajadas para elevar a capacidade da organização em criar e entregar produtos com valor agregado. Então, se vocês conhecerem ou trabalharem em uma empresa que ela exige que cada funcionário tem que ser treinado X horas por ano, essa empresa está atendendo esse princípio do engajamento de pessoas. Tá? Abordagem de processo. É o que acabamos de brincar aí, né? Brincamos há 2 semanas e recapitulamos hoje, que é a fábrica de bicicletas, né? Então, abordagem por processo. Quando a empresa compreende e determina seus principais processos como entrada, atividades e saída, ou seja, processos interrelacionados, acaba se tornando mais eficiente, entregando produtos e serviços com qualidade esperados pelos seus clientes. Porque você consegue ter uma fotografia de um todo funcionando, né? Assim, de partes interligadas funcionando. Princípio da melhoria. As organizações devem ter foco contínuo na melhoria. Assim, podem reagir com mais facilidade às mudanças do ambiente interno e externo, mantendo ou melhorando seus níveis de desempenho. Tomada de decisão baseada em evidências. Então, aqui não trabalha com achismo. Eu acho que a gente está indo mal das pernas, está tendo muito produto defeituoso, está tendo refúgio, está tendo retrabalho. E eu acho que é por causa... Não tem eu acho. É evidência, é comprovação. As organizações que tomam decisões com dados e informações tendem a ser mais eficazes, ou seja, atingem os objetivos, no alcance de seus resultados. E gestão de relacionamentos.
As organizações que compreendem as influências das partes interessadas e gerenciam esses relacionamentos são mais propensas a atingir o sucesso sustentado. Stakeholders, networking. Essas duas expressões vocês conhecem bem e dá para entender qual é esse princípio aí de gestão de relacionamentos, né? Vocês têm partes interessadas na empresa. O governo é interessado, o cliente é interessado, o fornecedor é interessado. Então, de todos os ângulos, a empresa tem pessoas interessadas, entes interessados. Então, como você vai fazer essa gestão desse relacionamento é muito importante como um princípio do gestão da qualidade. Prestem bem atenção agora que eu vou falar sobre esse slide. Política da qualidade. A política da qualidade é assim. Vamos voltar nesse slide aqui. Vocês são gestores de topo, estão no nível estratégico, são presidentes, diretores, pode ser de uma média empresa, uma grande empresa, ou vocês podem ser os proprietários aí da própria empresa, que ainda é uma pequena empresa. E aí vocês vão fazer o planejamento estratégico dessa empresa. Planejar estrategicamente é aquele planejar de cima. Análise de ameaças e oportunidades, de pontos fortes e pontos fracos, análise do ambiente interno, ambiente externo concorrencial, operacional, onde você atua, onde estão seus concorrentes, e ambiente geral, contextual, aquele onde vale para todas as empresas, não só para a sua. Então, políticas do governo, câmbio, economia e assim por diante. Então, você faz todas essas análises, você faz seu planejamento externo, coloca lá missão, visão, valores, coloca direcionamento estratégico, define ali o que você está pensando estrategicamente. Não estamos falando ainda de qualidade, tá? A gente está falando de um planejamento estratégico que engloba toda a empresa. Só que aí você está gerindo essa empresa e você está percebendo que os fornecedores ou alguns clientes que compram de você ou algum cliente que ainda não compra, mas você quer vender para ele exige uma certificação da qualidade, ou seja, ele exige um selo ISO 9001. E aí você tem que entrar nessa dança, você tem que ter esse selo ISO. Então você tem o seu planejamento estratégico e agora você quer ter o selo ISO. As duas coisas vão se conversar. Você não pode, no seu planejamento estratégico, definir que você quer entrar na região sudeste, você só atua no sul, você quer entrar na região sudeste, ou que agora, em vez de aumentar a região que você atua, você quer diversificar o seu produto, você fabricava prato e agora quer fabricar talher, enfim, a sua estratégia está lá. A sua política da qualidade, ela tem que estar atrelada, entrelaçada com a sua estratégia. Não adianta nada você colocar na estratégia da sua empresa, na política estratégica, no planejamento estratégico da empresa, que você quer, além de fabricar prato, fabricar talher, você também vai... Aí você pega a política da qualidade e você coloca que você vai atuar em outra região do país. Uma coisa está dizendo uma coisa, outra está dizendo outra. Você tem um caixa só. Como que vai sustentar as duas coisas? Então, elas têm que caminhar para o mesmo sentido. Então, lembra, gestão estratégica, planejamento estratégico definido, ok. Agora você vai entrar com a política da qualidade. Você vai entrar com a qualidade porque você quer vender para determinado cliente e ele exige que você tenha um selo ISO. Então, a política da qualidade expressa formalmente o que é qualidade para a empresa e a intenção e direção em relação aos objetivos da organização. Estabelecer uma política significa declarar a personalidade da empresa. Sempre há uma política sendo exercida na organização e muito ligada à cultura da empresa, sendo coerente com missão, visão e valores. Missão, visão e valores vem do planejamento estratégico. Vem lá da gestão estratégica. Então veja que
As coisas, elas têm que concatenar e caminhar para o mesmo lado. Não adianta você implantar uma gestão da qualidade da empresa que não tenha nada a ver com a sua política. Não tem a ver com o seu planejamento estratégico. 3 exemplos de política. Política é isso, você vai colocar lá algo que expressa o que você quer alcançar como qualidade. Exemplo 1. Assegurar o compromisso com a satisfação do cliente e com a eficiência operacional, bem como a qualidade dos produtos. Exemplo 2. Satisfazer a expectativa dos clientes, gerando lucro para o desenvolvimento da empresa e valorizando seus colaboradores. Exemplo 3. Garantir o empreendimento de ações de caráter sustentável, enfatizando a conduta ética, o bem-estar de seus funcionários, o desenvolvimento social e o respeito ao meio ambiente. Então, tem algumas que são mais sintéticas e outras que já abrangem bastante coisa. Cabe à empresa definir isso. Só que ela tem que estar ciente assim. Vai definir, tem que correr atrás para alcançar. Não é colocar uma frase bonita e cruzar os braços e estilo Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, a gente vai alcançar. Não deve ser assim. Vamos pegar esse 2 aqui, ó, como exemplo. Política da qualidade. Está lá no manual da qualidade, está essa política lá. Satisfazer a expectativa dos clientes. Então, olha só, primeiro ponto. Gerando lucro para o desenvolvimento da empresa. Então, olha uma segunda questão aqui. E valorizar os colaboradores. 3 cantos para atacar. Essa empresa ela não está falando de inovação. Essa empresa não está falando de produto específico, embora esteja falando de desenvolvimento da empresa, mas não está falando de produto específico. Essa empresa não está falando de acionista. Eu estou falando do exemplo 2 aqui. Essa empresa não está falando de várias coisas. Ela se comprometeu ali com cliente, valoriza desenvolvimento da empresa e colaboradores. Essa é a política da empresa. A partir desta política da empresa, começa a se ter desdobramentos. Olha só como é que o negócio tem que ser coerente. Exemplo de política da qualidade. A empresa Explorer, fabricante de acessórios para computador, declara o seu comprometimento com a satisfação de seus clientes, a qualidade de seus produtos e a melhoria contínua dos seus processos por meio dos seguintes objetivos. Então, colocou política da qualidade e agora ela vai vir com objetivos da qualidade. E a norma prega isso. Olha, a norma é isso. Você tem que ter uma política da qualidade e você tem que ter os objetivos para alcançar essa política da qualidade. Então, aqui tem 3 objetivos. Assegurar a satisfação dos nossos clientes, fornecendo produtos e serviços inovadores, com qualidade e dentro dos prazos determinados. Segundo objetivo, oferecer ambiente de trabalho favorável para o trabalho em equipe, assim como capacitação dos nossos colaboradores continuamente. Terceiro, buscar melhoria contínua, perdão aqui por ter ficado contínuo, buscar melhoria contínua dos processos relacionados ao sistema de gestão da qualidade. Ela colocou a política lá em cima e colocou os objetivos aqui embaixo. Esses objetivos têm que estar relacionados com a política. Se lá em cima está falando uma coisa, aqui embaixo tem que ir para o mesmo caminho, não pode diversificar. Os objetivos da qualidade devem ser coerentes com a política da qualidade, que é o que eu acabei de falar, devem ser mensuráveis, levar em conta requisitos aplicáveis, ser pertinentes para a conformidade de produtos e serviços para aumentar a satisfação do cliente, ser monitorados, ser comunicados, ser atualizados como apropriado. Considerando o exemplo do slide anterior, que é esse exemplo aqui da Explorer, os objetivos da qualidade da Explorer seriam monitorados por vários indicadores. Então, poderiam ser vários indicadores, mas aqui eu vou trazer 2 para vocês. Dentre eles, índice de reclamações de clientes. Então, tem lá um gráfico, um controle, onde mede a satisfação dos clientes
E aqui em cima não está escrito assim, ó, tem que ser mensuráveis. Então aqui, essa história de assegurar a satisfação dos nossos clientes, que está nesse slide, a gente criou um índice, que é o índice de reclamações de clientes, para atender essa questão de ser mensuráveis, e a gente colocou como meta até 10% de reclamações procedentes. É muito? É pouco? É a realidade da empresa, foi estipulado. Se bater em 11%, todo mês vem 5, 6, 7, 8, 5, 3, 4, 7, 8, teve um mês bateu 11. Saiu fora da meta, tem que fazer uma análise crítica naquele mês. Por que saiu? Qual foi a causa? Aí vai utilizar um gráfico de Chicago ou qualquer outra ferramenta, mas tem que identificar a causa e atuar em cima da causa. Por isso que tem o indicador. Segundo indicador, índice de treinamento de colaboradores. Pergunto para vocês, para atender o tópico 1, 2 ou 3? Para atender o tópico 2, tá bom? Aqui termina o que eu tinha para falar para vocês hoje. E agora eu vou mostrar o trabalho para vocês. Esse trabalho assim que eu acabar de explicar aqui, eu vou disponibilizar ele. Ele está em tarefas no Teams. Então, vocês vão me entregar. E eu vou explicar como que vocês devem fazer. Caso vocês tenham dúvidas, podem recorrer a essa gravação. Que aí eu vou estar explicando agora e já vai servir para todo mundo. Danilo perguntou, pode se relacionar a mais de um tópico ou não? Danilo, a análise você pode fazer para 2 tópicos ou até mais. Mas quando você cria um indicador, ele já tem que ser atrelado a um objetivo. Tá? Pode ser que assim, você está lá na fábrica identificando que está tendo muitos problemas, você tem lá um indicador próprio da fábrica. Mas para complementar aquela sua análise de refúgio que tem na fábrica, você vai lá e olha no indicador de treinamento de funcionários, para ver se tem alguma coisa relacionada com aquele problema que está tendo ali. Mas aquele indicador de treinamento de funcionários foi criado para os funcionários. E o indicador de refúgio de fábrica foi criado para a fábrica, tá bom? Bom, trabalho para nota na P1, implantação de um sistema de gestão da qualidade. Este trabalho objetiva é aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Para tanto, sua elaboração será de forma didática e sem considerar toda a complexidade envolvida na implantação de um sistema de gestão da qualidade. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: é óbvio que para implantar um SG, que é Sistema de Gestão da Qualidade, é muito mais complexo, considera muitas outras coisas, mas para a gente brincar, no sentido de exercitar um pouco, para compreender o contexto, vocês vão nessa linha de implantar um sistema de gestão da qualidade. Ainda que de forma simples, mas vocês vão fazer isso. Então eu quero que vocês formem grupos de 4 a 5 integrantes. Então, não dá para fazer sozinho, não é para fazer em 2, não é para fazer em 3, não é para fazer em 6. Pode ser de 4 a 5 integrantes. Então, não vou separar os grupos, fiquem à vontade vocês para separarem esses grupos, conforme aí a conveniência de vocês, conforme os grupos que vocês já têm formados. Serão formados grupos de 4 a 5 integrantes e cada grupo ficará responsável por uma das organizações abaixo. Então, a gente tem fábrica de brinquedo, restaurante, loja de material de construção, concessionária de veículos, confecção de roupas. Tá? Então, temos 5 grupos aqui. Vocês, por exemplo, neste momento estão na sala em 14. Então, daria tranquilo de 4 a 5 integrantes para fazer 5 grupos. Para a organização, cujo grupo ficou responsável,
deverá ser estipulado o que se pede. Então, o que vocês vão criar lá no trabalho é o que vocês vão fazer, né? Criar um nome para a empresa, então deem um nome para a empresa, constitua esse ente, tá? Essa pessoa jurídica, dê o nome para a empresa e demonstrar o contexto que ela está inserida, para a gente ter uma noção de quem que é essa empresa, né? Uma fotografia de quem que vocês estão trabalhando, e até vai ajudar vocês nos outros tópicos. Então, vocês vão dizer sobre o tamanho da empresa, se tem unidade, se não tem, se atua regionalmente, se não atua, onde é a região de atuação, número de funcionários, portfólio de produtos que trabalha, público-alvo e o que vocês acharem mais interessante para a gente ter uma fotografia, um entendimento de quem que é essa organização de vocês. Se é uma fábrica de brinquedo, vai dar nome para a fábrica de brinquedo, vai demonstrar onde ela atua, para quem que ela vende, público-alvo. Ah, brinquedo é criança, mas é mais voltado para o educativo, é mais voltado para diversão, é eletrônico, né? Então, só para a gente ter uma configuração. Depois que vocês fizerem essa parte aqui da empresa, vocês vão definir os principais processos com suas entradas e saídas, demonstrando toda a interligação entre eles. Então, quando eu peço principais processos, eu estou pedindo para vocês fazerem estilo lá a nossa brincadeira da fábrica de bicicleta. Entrada, saída. Só que vocês vão dar um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo lá, porque as organizações aqui são diferentes. Fábrica de brinquedo, restaurante, loja de material de construção e assim por diante. Criar uma política da qualidade da empresa. O que é essa política da qualidade da empresa? O que eu acabei de mostrar para vocês. A política ela vai expressar o que é a qualidade para a empresa. Ela busca o quê? Tem que estar atrelado à visão, missão, valores. Se vocês quiserem constituir isso, pode constituir, mas se quiserem começar a partir já da política da qualidade da empresa, já podem partir daí. Elencar 4 objetivos da qualidade, e os objetivos têm que estar atrelados à política, e estipular 2 indicadores que monitorem os objetivos da qualidade ou parte deles. Se vocês quiserem criar 4 indicadores, um indicador para cada objetivo, vocês podem criar. Eu estou pedindo 2. Se vocês quiserem criar 2 que vai atender 2 objetivos da qualidade só, pode criar. Tá? Não vai ser 2 que vai contemplar os 4, mas vocês podem fazer 2 que vai contemplar 2 objetivos da qualidade. 2 indicadores para 2 objetivos da qualidade. Este trabalho valerá até 3 pontos, a depender da qualidade. Então, ele vale até 3. Dependendo da qualidade, ele vai valer 2, ele vai valer 1. Ou até menos. Então, depende da qualidade que vocês vão fazer. Como vocês vão fazer em grupos, então vocês vão lá, vão fazer o trabalho, se debruçar, discutir, fazer esses processos, colocar lá os processos do jeito que a gente brincou em sala de aula, lembra? Entrada, o que é a entrada? É isso, isso e isso. Atividade, o que faz? A transformação ali no meio, isso. Saída, o que sai? Que vai alimentar. Então agora vocês vão fazer aquela fábrica de bicicleta completa, no sentido que vocês vão fazer da organização aí, que vai ser do grupo de vocês. Então, vocês vão fazer esse trabalho, acabou o trabalho, constando o nome de todo mundo lá. Aí vocês vão, cada um, enviar uma cópia no Teams desse trabalho, que ele é único para todos, para que eu consiga dar nota para vocês. Então, eu vou corrigir o trabalho do grupo, e aí, conforme todos postaram lá, eu vou e coloco a nota igual para todos que é daquele grupo. Tá ok? Então, o trabalho ele é único, mas na hora de postar, cada um posta a sua cópia deste trabalho, para que eu possa dar nota aqui no Teams e ficar registrado. Qual é o prazo? Vocês têm até às 23 horas e 59 minutos do dia 26 de setembro. Então, sem ser o próximo domingo, que é dia 19, o outro domingo, dia 26. Tá? Dúvidas? Não? Então, já vou liberar esse trabalho para vocês no Teams.
Pessoal, agradeço a presença de vocês. Lembrando que, deixa eu só dar o último recado para vocês. A gente terá aula presencial. Quando eu digo presencial, vou estar lá na FATEC, eu tenho que dar aula presencial, aí fica facultativo de vocês irem lá ou não, só no dia 27 de setembro, e depois só lá em dezembro, dia 6 de dezembro, que aí eu acho que vai ter até entregue as notas já, ali vai ser quem for precisar fazer a P3. Mas só no dia 27, depois 27 de setembro, depois todas as nossas aulas serão remotas, ok? Obrigado, pessoal. Uma boa noite aí para vocês e até a nossa próxima aula.